O Oriente Médio está para ter um grande impacto nos próximos dias e eu estou aqui para comentar sobre isso, sobre este possível evento que vai ocorrer. Estou me referindo ao ataque planejado, o ataque do Irã às instalações israelenses. Tanto que agora Israel está fazendo um grande exercício de treinamento aéreo, um grande exercício militar com as suas aeronaves, os seus caças. Israel, inclusive, deu um recado, Netanyahu deu um recado, que poderá bombardear as instalações nucleares iranianas, o que realmente levaria o Oriente, a região como um todo, não só o Oriente, mas o que é conhecido na geografia como MENA, né, Médio Oriente e Norte da África, a uma reconfiguração, na verdade, um impacto muito grande, poderia arrastar as potências mundiais para o conflito na região, dada a geopolítica portuária. Estamos falando de Golfo de Aden, estamos falando de Estreito de Al-Mandeb, estamos falando de Mar Vermelho, Canal de Suez, e mercadorias, a cadeia de suprimentos para a Europa e o impacto que isso vai ter no mundo. Bom, senhoras e senhores, as notícias são impactantes, né? Não só aqui no Brasil, com as questões do X, envolvendo a Corte do Brasil e as denúncias que estão sendo feitas e a mídia faz questão de não apurar, né? Estamos vendo, mas segundo o bilionário dono do X, ele está movendo-se, vamos ver se isso é um flerte, acredito que não, está se movendo para retirar os funcionários que estão expostos e podem ser presos por uma ordem ilegal da corte, ou não da corte, mas de uma pessoa, após fazer isso, dos funcionários do X estarem seguros, ele vai então revelar tudo. Vamos ver qual será o nível dessa revelação. Nesse momento, os deputados do Brasil, uma comitiva de deputados da direita brasileira, está no Parlamento Europeu, buscando também na Europa a possibilidade com os interlocutores que defendem os recursos humanos, defendem a democracia. É uma tarefa árdua, difícil, porque o socialismo dos globalistas tomou conta da Europa, né? Começou por lá e também nos Estados Unidos. Logo, o que estamos vendo no mundo é uma juristocracia, é uma mudança de regime. Tem curso sendo preparado sobre isso, né? Sistema de governo, regime político, para vocês entenderem. Sistema político, vocês entenderem tudo. Mas o que está em jogo aqui é que eles perceberam que pela democracia, pela aprovação de lei, passando pelo rito, né, processual normal, eles não conseguem avançar as suas agendas, vão tomando pancada, porque o povo não quer toda a porcalhada dos globalistas. Mas eles fazem isso através das cortes de justiça, ok? Apelando às cortes superiores de justiça, onde colocam ali os seus militantes, não são pessoas que defendem a Constituição, mas seus militantes políticos, político-ideológicos. Mas, enfim. Então, as notícias são impactantes, mas voltando para o Oriente Médio, são impactantes porque desde a eliminação, na verdade, desde a ação, né, a reação das forças israelenses de entrar em Gaza e desmantelar, né, a capacidade organizacional do grupo Hamas, a liderança do Hamas está espalhada em vários lugares do Golfo, está espalhada no Egito, está espalhada em muitos lugares. E nós sabemos que tem muita gente poderosa por trás da Irmandade Muçulmana. Não, nós temos um documentário aqui no Abaplay, né, no nosso Abaplay, que é a nossa plataforma de ensino, tem vídeos, séries, documentários, aulas, tem muita coisa, já tem filme também, os grandes filmes de história, de guerra, de cultura, documentário, filmes sobre fé, sobre inspiração. Aguardem, vocês vão gostar demais do que nós estamos preparando. Lá, nós fizemos um documentário sobre a origem do extremismo, a origem da Irmandade Muçulmana, mostrando a vocês, desde a década de 40, da criação do Estado de Israel, o surgimento do nacionalismo pan-arabista no Egito, né, com o rei egípcio, e depois com um presidente que foi eleito no Egito, que era um general também, se tornou presidente. Esse nacionalismo, veio a guerra contra Israel, a guerra do Canal de Suez, depois a guerra dos 6 dias. Ali é a gênese da Irmandade Muçulmana, que depois ganha corpo na Universidade do Cairo, tá? Com Hassan al-Banna. Bom, enfim, tem um documentário lá no Abaplay para você que é muito rico em conhecimento lá dentro, tá? O link do Abaplay está aqui embaixo. Mas
essa questão das forças anti-Israel e do extremismo islâmico, nós sabemos que existem muitos bancos que nutrem a Irmandade Muçulmana. E um desses bancos está no Catar, que é conhecido como Banco da Irmandade Muçulmana, além dos fundos internacionais, além dos cooperadores internacionais, que acabam nutrindo o banco, que é conhecido como Banco da Matança, por exemplo, né, que dá indenização aos mártires que atentam contra um judeu e etc. Eles são indenizados, a família também. Mas agora, mais especificamente, Israel eliminou o general, importante general iraniano lá na Síria, na embaixada iraniana em Damasco. E o Irã prometeu retaliação. Por que o Irã não retaliou ainda? Antes de eu falar por que o Irã não retaliou, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Lembrando, pessoal, eu estou preparando um curso completo e estou buscando, inclusive, o reconhecimento do MEC para este curso, tá? Sobre geopolítica do Oriente Médio, é um curso que estou tentando abordar o máximo, né, de variáveis para o seu conhecimento sobre a questão. Você vai entender melhor tudo isso. Porém, essa questão, antes de eu voltar aqui, nesse ponto que eu estava, eu vou compartilhar com você uma notícia para você lembrar de fato, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Uma notícia, ó. Israel conduz exercício da Força Aérea. Peraí, não coloquei na tela. Perdão. Vamos agora. Ó, Israel está conduzindo o exercício da Força Aérea em preparação para um ataque às instalações nucleares iranianas, em um cenário que poderia explodir o Oriente Médio. Israel, então, está fazendo esse exercício. E o Benjamin Netanyahu, que agora está jogando, não tem nada a perder, né? Esse governo de coalizão pode ruir se ele não der uma resposta. A paciência das famílias dos reféns já foi embora. São muitos protestos exigindo o retorno dos reféns. Ainda tem muitos reféns, tá? Existem muitos reféns que ainda estão sob posse do pessoal do Hamas, né? Enquanto Israel está planejando, ele não desistiu, tá? Israel deu uma trégua, está planejando a ação em Rafah, na parte mais ao sul, na divisa com o Egito, da faixa de Gaza. Gaza é uma região historicamente dominada pelos filisteus, ok, pessoal? Lembra de Sansão e Dalila e por aí vai. Bom, então, essa região mais ao sul de Gaza é onde o Hamas tem ainda bases operacionais. Israel estava pronto para uma ação efetiva ali em Rafah, na parte mais ao sul. Por pressão internacional, pressão dos Estados Unidos, pressão da Turquia. A Turquia se levantou contra Israel esses dias. A Turquia é um inimigo histórico de Israel, né? Mas a Turquia bloqueou Israel economicamente. Então, as relações comerciais entre Israel e Turquia estão suspensas até um cessar-fogo definitivo entre Israel e Hamas. Então, a Turquia, alegando que Israel está cometendo atos ali contra a humanidade, sabe do que eu estou falando? Apesar do que a ONU rejeitou a alegação de que Israel estava cometendo crimes contra a humanidade ali. A ONU rejeitou, mas exigiu que Israel mantivesse ajuda constante, ajuda contínua de reconstrução e de apoio humanitário em Gaza. Então, a Turquia bloqueou Israel economicamente. As relações econômicas, todo aquele apaziguar que teve nos últimos anos, né, por causa inclusive de pressão dos Estados Unidos, por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, a questão energética envolvendo a Europa, logo a Europa precisou de Israel por causa do gás. De igual modo, a Turquia, que tem interesse em exploração de gás ali em bacias importantes, que tem interesse em participar desse circuito. A Turquia, no ano retrasado, inclusive, queria bloquear a exploração de Israel, fez muita pressão. Estou falando exploração de gás, tá? A construção de um gasoduto que viria ali pelo Mediterrâneo, né? Ela tentou bloquear, a Turquia tentou bloquear esse gasoduto. Um gasoduto seria importante para a Europa, por Chipre, etc., porque a Turquia explora aquelas regiões e tem interesse, né? Para a economia turca o gás é bem importante, não só ali, mas isso é outra história. Então agora, enquanto Israel recuou na opção militar, na ação militar na faixa mais ao sul de Gaza, em fronteira com o Egito, Israel está tentando negociar com uma presença, deixa eu voltar a minha imagem, com uma presença de negociadores no Egito. O Egito sempre foi ali um elo de negociação depois que Israel normalizou com o Egito na década de 70, normalizou entre aspas, depois da devolução da península do Sinai,
né, que Israel devolveu a península do Sinai depois de construir uma rota importante, depois de estabelecer uma presença num porto importante. A Israel devolveu a península do Sinai no acordo de Camp David, você vai lembrar disso. E a partir dali, a relação Israel-Egito foi sendo construída, né? O Abdel Fattah el-Sisi não é uma figura muito confiável, né? Ao mesmo tempo que joga com os Estados Unidos, joga com o Ocidente, é amicíssimo da China, a China está reconstruindo, né? O Cairo, por exemplo, um grande acordo ali, mantendo presença ali. Mas também financia a Etiópia, que tem um problema com o Egito por causa do Nilo. Veja, o jogo duplo da China. Mas o Egito sempre se colocou na posição de negociador da paz entre o pessoal do Hezbollah, o Hamas, etc., né? Ou o Egito ou a Jordânia, ok? A Jordânia que inclusive faz a manutenção do status quo lá do Monte do Templo, de Jerusalém e tudo mais, o rei Abdullah da Jordânia. Mas o que acontece agora é que enquanto as forças de negociação estão no Egito tentando uma resolução, um cessar-fogo, Israel fez algumas exigências, o Hamas também, Israel cedeu às exigências do Hamas, porém Israel fez alguns apontamentos, e esses apontamentos envolviam a devolução de 40 reféns vivos, incluindo crianças e mulheres, e o Hamas não consegue dizer se essas crianças estão vivas, e também as mulheres, que Israel está exigindo. O Hamas exigiu a retirada total de Israel, e Israel, dando uma pausa estratégica por pressão dos Estados Unidos, saiu dessa faixa, dessa operação imediata lá na parte sul de Gaza, que é Rafah. Estava pronto para isso. Cerca de 3 mil soldados foram deslocados. Israel tinha um número expressivo de soldados em toda a faixa de Gaza. Israel tirou milhares de soldados que estavam preparados ali em Rafah, sumariamente, saíram ali para dar uma resposta aos Estados Unidos, à comunidade internacional, e para viabilizar o cessar-fogo e a devolução, o resgate dos reféns, né, que foram sequestrados no 7 de outubro. O Hamas não quer cumprir isso. Israel se obrigaria a reconstruir a infraestrutura, né, a infraestrutura de hospitais, de escolas, tudo que foi destruído, Israel se comprometeria a reconstruir. Mas tem alguns critérios que não estão acordados ainda, ou seja, parecia que ia ter um acordo de cessar-fogo mais duradouro e não vai sair. Só que do outro lado tem um outro evento aqui acontecendo. Então Israel diz, nós vamos, matéria do Times of Israel, tá aqui na tela, eu vou colocar aí para vocês, matéria do Times of Israel, vou colocar agora, tá? Para não ficar falando e sem ter a informação. Tá aqui a matéria. Israel circulou a data no calendário para repetidamente prometida a invasão de Rafah, diz primeiro-ministro. Então, o Benjamin Netanyahu, que após cirurgia, está bem, está recuperado, está com uma delegação em Washington e uma outra delegação no Egito, negociando com o Hamas no Egito e ao mesmo tempo negociando com os Estados Unidos por causa da pressão norte-americana, dada a questão eleitoral, e precisa dessa paz e precisa que os Estados Unidos sejam o articulador, a polícia do mundo, porque tem muito interesse na geopolítica portuária, com as petrolíferas, tanto francesas, britânicas, né, que atuam ali no limite entre Israel e Líbano, que atuam também explorando a bacia do Leviatã, ok, pessoal? Então, tanto por um interesse comercial quanto geopolítico, as duas coisas estão entrelaçadas, e também eleitoral, por causa da eleição. O Biden precisa desse trunfo. Por pressão dos Estados Unidos, Israel saiu dessa operação, abriu mão imediatamente dessa operação em Rafah, de explodir os quartéis do Hamas ali em Rafah, obliterar o Hamas completamente, por opção. Então ele pausou, mas já tem data, a matéria do Times of Israel, Benjamin Netanyahu disse, tem data para nós explodirmos, para nós entrarmos com uma grande operação militar em Rafah. Então essa pausa para uma questão de cessar-fogo, acordo humanitário, entrando caminhões ali de Israel, 500 caminhões rapidamente entrando com ajuda humanitária, segundo matérias dos jornais de Jerusalém, como o The Jerusalem Post, o Times of Israel, o Israel Hayom, chegando ajuda humanitária ali, e também um acordo com Washington. Então a delegação israelense em Washington está correndo contra o tempo, porque eles não querem dar ao Hamas a capacidade de se reorganizar, dado o baixo efetivo das IDF, né, o baixo efetivo israelense ali na parte sul, que é a Rafah. Então se diminui a presença dos soldados de Israel, automaticamente o Hamas ele consegue se espalhar e se reorganizar. Israel não quer isso. Israel não quer isso a todo modo. Há uma outra coisa que está correndo contra o tempo, que é o Irã vai atacar Israel.
né? Todo mundo estava imaginando o que seria nesse momento simbólico do eclipse. Não foi. Todo mundo estava imaginando que seria no momento do Ramadã. Também não foi. Então, o que está fazendo com que o Irã não bombardeie alguma instalação de Israel, não só usando a proxy war, não só usando o Hezbollah, não só usando o Hamas, não só usando grupos ou algum lobo solitário, né, ou algum lobo solitário em qualquer lugar do mundo contra instalações de judeus, prédios de judeus, né? Num grande antissemitismo. Não só isso, mas uma ação poderosa iraniana mesmo, da guarda iraniana. Como eles ameaçaram, Israel vai sofrer as consequências do que fizeram lá em Damasco recentemente. Mas tem uma questão aqui importante para eu pontuar para vocês. Israel, diante desse ataque, que é um ataque claro que o Irã vai fazer, então há aí um clac, 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 essa bombinha relógio, tem uma questão. Por que o Irã não bombardeou ainda? Por causa da negociação dos Estados Unidos com o Teherã. Os Estados Unidos estão pressionando o Teherã e dizendo: cuidado, porque nessas ações vocês podem disparar contra as instalações norte-americanas. Cuidado, porque nessas ações vocês vão prejudicar o tráfego internacional de navios, de mercadorias, né? De commodities, de energia, por exemplo. Vai prejudicar a Europa e vai trazer as potências da OTAN para esse conflito. E vocês não vão resistir. Então, nesse momento, há uma negociação dos Estados Unidos com o Irã, para que o Irã preste bem atenção onde vai bombardear, segundo matérias, inclusive, da Associated Press e da Reuters. Mas há uma coisa aqui interessante. Há 10 anos atrás, anote isso daí, pode pesquisar. Há 10 anos atrás, quem financiou, enquanto Israel está dizendo, nós vamos se o Irã bombardear, nós estamos fazendo exercício militar com os nossos caças, dizendo para Teherã, dizendo para o Irã, nós vamos bombardear suas instalações nucleares. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Há 10 anos atrás, quem foi que financiou, quem construiu as instalações nucleares iranianas? Vamos lá. Vamos lá, valendo um aplauso aqui, valendo um aplauso e um elogio no comentário. Quem foi? A Rússia, senhoras e senhores, que é um grande jogador ali. Desde a época da Guerra Fria, a Rússia marcando presença. Quem construiu as usinas nucleares iranianas foi a Rússia. E quando Barack Hussein Obama entrou, ele disse, nós vamos impedir o Irã de ter uma capacidade nuclear. Ele fez? Claro que não fez. Ainda ganhou o Prêmio Nobel da Paz. São os antagonismos, né, da vida. Eu vou colocar para vocês uma matéria aqui para comprovar uma coisa para vocês. Quem é que construiu a usina nuclear iraniana? Vou colocar um portal de esquerda. Exame. Irã e Rússia chegam a um acordo para construir usinas nucleares. Então nós sabemos bem quem cria o mal, quem divulga o mal, quem oferece a solução, a regra de 3 do controle, né? Do controle e de todo esse K.hoje global, principalmente no Oriente Médio. A indústria da pólvora, a indústria do petróleo, a geopolítica portuária, né? Isso aconteceu, senhoras e senhores, há muito tempo, desde antes do Império Turco-Otomano, depois da queda do Império Turco-Otomano na Primeira Grande Guerra Mundial, né, com os mandatos britânicos e franceses. Bom, enfim, tá aqui, matéria de 10 anos atrás, tá, pessoal? 10 anos atrás. 2014, 12 de março de 2014. Quem construiu? A Rússia. Então, Israel está dizendo, nós vamos atacar as instalações nucleares, ao mesmo tempo que Israel está protegendo os seus quartéis, seus paiols, seus lugares, paiol é uma palavra até antiga, né? Os lugares estratégicos militares onde estão os seus caças. Agora uma grande movimentação e uma preparação, porque um ataque, qualquer ataque de ambos os lados, dependendo da mão deste ataque, a coisa vai degringolar e vai trazer, inclusive, pode trazer, inclusive, essas potências para o jogo, onde poderá, né, ser declarado o terceiro conflito global. O Oriente Médio é essa colcha de retalhos, essa zona de influência, inclusive aguarde mais um pouquinho, que você vai entender tudo quando o nosso curso estiver liberado. Eu tenho certeza que vocês vão crescer demais. Enquanto isso, aproveite os documentários e as aulas. Aqui eu falo sobre Israel, Oriente Médio, extremismo, etc. Aqui embaixo tem um link do Abaplay. Meu muito obrigado, você pode acessar inclusive abaplay.com.br. Que o Eterno te abençoe, seu comentário, a sua inscrição, o seu like são bem importantes e são bem-vindos. O que você achou, hein? Bom, temos que orar pela paz, mas estarmos cientes que a nossa paz não advém de qualquer noticiário, né? Nossa paz está em Cristo e ela está acima de qualquer entendimento humano. Então fica aqui essa análise e esses pontos para o seu conhecimento. Qualquer outra informação eu retorno. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.